abra a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Na minha Bíblia, o título desse texto se chama A Soberana Vocação. E eu queria ler com vocês a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 12 ao 16. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. 2 pontos, presta atenção. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu não julgo já havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, 2 pontos. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando, em algumas outras traduções, prosseguindo para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Como eu ia dizendo antes da leitura do texto, na última quarta-feira, dia 30 de dezembro, nós recebemos aqui uma direção de Deus sobre o nosso 21, sobre esse ano que se inicia, sobre essas 365 oportunidades que Deus nos dará de revelar a sua glória na terra, de sermos cheios do Espírito, de nos posicionarmos na palavra, de agirmos de maneira bem posicionada, de maneira correta, conforme agrade ao Espírito Santo de Deus. E o tema trazido pelo pastor Walter foi um tema avance, prossiga, em frente, a nuvem que se move, que nos chama, há um caminho pela frente, há um alvo, há um objetivo, há um destino, então avance. Olhando pelo outro lado do tema, não fique parado, não retroceda, avance. Chega de marasmo, de conforto, de acomodação das coisas da terra, avance. Se desvencilhe das coisas que para trás ficam, avance. Agora, avance para onde? Né? Eu vou aqui com muita humildade, muito temor no coração, trazer essa primeira pregação sobre esse tema. É assim algo que para mim é muito especial, e eu creio que para o Senhor e para a igreja também. Avance, mas avance para onde? Há muitos caminhos, há muitos lugares para onde o mundo tem avançado, para onde o inimigo tem avançado. Sabe, atrocidades, ideologias, maneiras de pensar, empurrar a goela abaixo da sociedade, avanços de Satanás sobre a terra. Avanços. Nessa semana houve uma grande revolução na Argentina pela aprovação do aborto. Aprovação total do aborto. E vimos nas redes sociais muitas manifestações a favor do aborto. Muitas pessoas dizendo que aquilo era um direito da mulher, que aquela vida que está no ventre dela é direito dela tirar e matar e fazer o que quiser, sem colocar exceções, risco de vida da mãe, anencefalia, que são discussões mais profundas e não cabe essa pregação, mas sem levar em consideração situações especiais, estupro, anencefalia, enfim, mas não, o aborto está legalizado, cabe à mulher agora decidir sobre a vida de um terceiro. O homicídio oficializado pelo governo. Isso é um avanço do mal sobre o bem. E mais atrocidades virão. Há certos países pelo mundo, ali nos Países Baixos, Holanda e alguns países vizinhos, onde está sendo discutida a questão da pedofilia. O amor livre, o poliamor, os muitos casais, os trisais, casais formados por mais de 2 pessoas. Isso é um avanço.
do mal sobre o bem. E eu poderia aqui começar a listar até que a gente começaria a chorar, de tanto que a política, o mundo, a sociedade, as ideologias, as correntes ideológicas têm tentado avançar contra aquilo que é de Deus, contra aquilo que é da família, de tal forma, meus irmãos, que daqui a um tempo, pode ser que só por essa introdução, esse link já caia, já tenha caído. Pode ser que daqui a um tempo, só porque eu citei algumas palavras que poderão ser consideradas como discurso de ódio, porque a igreja do Senhor se posiciona contra o aborto, porque a igreja do Senhor se posiciona contra a pedofilia, porque a igreja do Senhor se posiciona a favor da palavra. Pode ser que isso seja retirado do ar, essa pregação seja excluída e quem sabe até o canal. Não sei. Mas o fato é que há um avanço do mal sobre o bem. E o Senhor, através do nosso pastor Walter, trouxe uma palavra para nós para 21. É tempo da igreja do Senhor avançar. Avançar para resgatar vidas, avançar para romper com o mal, avançar para romper com a aliança de Satanás sobre a terra, avançar para resgatar famílias, avançar para restaurar lares, avançar para colocar as pessoas antes em situação de pecado no lamaçal, agora sobre a rocha inabalável que é Jesus Cristo. Avança nova vida, avança a igreja do Senhor. 21 é o ano de avançar em prol daquilo que o Senhor tem para nós. Mas você pode pensar, Timóteo, mas eu não estou pensando nessas grandes ideologias ou grandes questões da humanidade atualmente. Mas mesmo assim, você está correndo um grande risco de estar avançando para o lugar errado. Avançando para a sua conta bancária, avançando para o seu trabalho, avançando para as redes sociais, avançando para a sua própria vaidade, avançando em busca de aplausos da sociedade, avançando em busca de coisas da terra. E é por isso que eu escolhi esse texto para trazer para nós nessa noite. Porque aqui Paulo, ele nos chama a um avanço, a uma progressão, mas ele diz o alvo, ele diz para onde. E aí eu tenho certeza que é o mesmo alvo que está no coração do pastor Walter. Eu tenho certeza, é o mesmo alvo que está aqui no coração do apóstolo Paulo, quando ele fala aos filipenses. Prossiga, avance, para onde? Para onde? Para o alvo, para o autor e consumador da nossa fé, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Que o que é esse prêmio, se não ver o céu se abrindo sobre a igreja, se não ver vidas sendo restauradas, se não poder participar de curas, milagres, sinais, salvações, prodígios, maravilhas. Esse é o prêmio, é estar no céu, é estar na glória, é aqui na terra, é estar envolvido nesse ambiente de glória. Esse é o alvo, esse é o prêmio. Avance em direção a isso, avance em direção ao seu ministério, avance em direção à plenitude do seu chamado, avance em direção ao Espírito de Deus purinho na sua casa, avance em direção à densa nuvem da glória de Deus na sua casa. É esse o alvo, com muita humildade. Eu quero trazer aqui nessa noite, é esse o alvo. É por isso que nós devemos lutar em 21. O mundo vai crescer, com certeza as ideologias estão se estruturando, com certeza há movimentos que estão se fortalecendo para avançar contra aquilo que é de Deus, aquilo que é puro, aquilo que vem da palavra, contra a própria igreja do Senhor. É verdade. Mas nós vamos também avançar na linguagem do amor de Deus, avançar no amor de Cristo, que favorece a retirada do pecado de dentro do coração do homem. Vamos avançar baseados na palavra, avançar fortalecidos pela armadura de Efésios 6, avançar para aquilo que Deus tem para nós, avançar porque a nuvem se move, avançar porque logo lá na frente existe a nova Jerusalém, avançar porque Canaã está logo ali, avançar porque é preciso chegar a um lugar mais excelente, avançar porque é preciso chegar a um lugar mais alto, avançar. Existe um grande evangelista que ele definiu o caminho do evangelho em 3 palavras. É claro que é uma redução do evangelho, é claro, mas é uma maneira de evangelizar, é uma maneira de tornar didática a palavra, e ele resumiu o evangelho em 3 palavras.
e eu gostaria de te colocar nessa maquete nessa noite. Ele definiu o evangelho como a porta, o caminho e o alvo. Ele diz que uma pessoa, ao encontrar Jesus, passa por essa porta, que é uma porta estreita, a porta das ovelhas. O próprio Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas. Então a porta é Jesus, é a salvação, e você passa por essa porta. E depois que você passa por essa porta, existe um caminho de santificação, o caminho do evangelho, o caminho de progressão, o caminho do ministério, o caminho do dia a dia. E esse caminho te leva, Jesus diz, o caminho também é Jesus, né? Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a porta é Jesus e o caminho também é Jesus. E você vai andando pelo caminho até que esse caminho te leva para o alvo. Esse alvo é também Jesus. Esse alvo é o prêmio da soberana vocação, é a nova Jerusalém, é a eternidade ao lado de Cristo. É o alvo. É tudo sobre Jesus, a porta, o caminho e o alvo. O alfa e ômega, o começo e o fim. Né? O alfa e ômega não é só o começo e o fim, porque entre o alfa e o ômega há todas as letras do alfabeto. Então ele é o começo, ele é o meio e ele também é o fim. Ele é a porta, ele é o caminho, ele é o alvo. Eu quero te perguntar, se houvesse uma maquete aqui da tua vida na tua frente, pode ser que alguém que esteja nos assistindo nessa noite, ou esteja nos assistindo após, no YouTube, ou em algum trecho no Instagram, esteja se vendo atrás da porta, antes da porta. Alguém que diga assim, eu ainda não me considero salvo, eu ainda não tenho a certeza da minha salvação, eu ainda não considero que eu tenho Jesus de verdade na minha vida. Então, quem sabe, em 21 não é a tua vez. Quem sabe nessa noite, o primeiro culto, primeiro culto de janeiro, dia 3/1/21, não é o dia que o Senhor marcou para que você se encontre com Ele, para que você confesse a Jesus. No final da pregação, eu vou convidar você a se anunciar e dizer, eu quero Jesus, eu quero passar pela porta. Mas eu sei que a grande maioria daqueles que estão me ouvindo, tanto aqui, ou todos que estão aqui e aqueles que estão me ouvindo aí, já passaram pela porta, já estão no caminho. E se apresentasse diante de ti uma grande maquete do caminho, aonde você estaria? É um tempo de avaliação. Aonde você estaria? No caminho. Você passou pela porta, você descobriu Jesus, você entendeu Jesus, você chamou Jesus para dentro e começou a caminhar pelo caminho. Eu quero te perguntar, eu quero te fazer refletir nessa noite. Aonde você está no meio do caminho? Será que você pode dizer, eu me sinto parado. Eu me sinto parado, estagnado. 2020 para mim foi um ano parado, espiritualmente. Outras pessoas podem dizer, não, 20 foi um ano em que eu, para a glória de Deus e pela misericórdia de Deus, eu consegui crescer. Eu busquei, eu assisti cultos, eu fiz devocional, eu li a Bíblia e eu cresci. E eu estou na força de Cristo, para a glória de Deus, crescendo. Quem sabe outros podem até dizer assim, com lágrimas nos olhos, eu retrocedi, eu já vivi tempos melhores do que agora. E eu dei uma queda, uma caída no meu ritmo, eu andei para trás, eu dei uma ré na minha vida espiritual. Aonde você está? Paulo, ele fez essa avaliação. Ele disse assim, ele começou o texto dizendo, não que eu já tenha obtido a perfeição. Ou seja, e ele diz de novo no versículo 13, quanto a mim, eu não julgo já havê-lo alcançado. Ou seja, ele se coloca também no caminho. Paulo diz, eu ainda não alcancei a perfeição, eu ainda não alcancei o prêmio, eu ainda não alcancei a plenitude, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Então eu quero te dizer, se você está parado, se você andou para trás, ou se você tem conseguido andar para frente, a palavra é a mesma. Avança, nova vida, avança você, avante, prossiga pelo reino e pelo rei. Vamos para frente, 20 já passou, é tempo do 21, é o tempo novo, é vida nova, é tempo de não olhar mais para trás, para as velhas coisas, é tempo de se desvencilhar das coisas que te amarram e dizer assim, eu quero algo diferente na minha vida nesse
nesse 21. Eu quero avançar, mas você quer? Quer? Às vezes a gente diz, eu quero, mas quantas pregações a gente diz que quer alguma coisa? Existe uma diferença entre o dizer que quer e o que quer de verdade. Existe uma grande diferença entre aquele que pensa que quer, ou que diz que quer, e aquele que quer. Aquele que vai, aquele que faz acontecer, aquele que vai em busca, aquele que rompe fronteiras, aquele que rompe os limites, aquele que ultrapassa obstáculos, porque ele diz, eu quero, eu preciso, eu necessito. A figura do cego Bartimeu é aquele que não só queria enxergar, ele queria querer, ele quis querer, ele queria, e ele foi, e ele rompeu, e ele gritou, e ele não olhou para a vergonha, e ele não teve medo do que iam dizer para ele. Quantos cala-boca ele deve ter ouvido, e ele gritou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E alguém deve ter dito, cala a boca, cego. E ele gritou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E a voz interior deve ter dito, eu estou passando vergonha aqui. Quantos anos sem enxergar? Até que uma hora, o filho de Davi curou o cego Bartimeu, porque ele quis e ele agiu como quem quis. Eu quero te perguntar nessa noite, nesse pontapé inicial aqui de 21, você quer? Você quer avançar? Você quer prosseguir? Você quer alcançar coisas novas? Você entende que no reino espiritual há novas coisas, há novos dons, há novas manifestações, há novas vidas, há pessoas que te aguardam, há pessoas que aguardam a revelação do teu ministério. Eu vou um pouco além. Você crê que em 21 há expectativas do céu acerca de você? Você quer viver isso? Nós temos tantas expectativas na terra, meus irmãos. Tantas. Em 21 eu vou pagar tal conta. Em 21 eu vou fazer não sei o quê. Em 21 eu vou diminuir o número aqui dessa balança. Em 21 eu vou. Eu vou. E a gente cria muitas expectativas acerca do ano. Aí quando acontece uma coisa ruim, aí a gente já diz, ano ruim. Aconteceu isso. Viu? Alguns memes já nesses 3 dias já tem. 21 é um ano bom, porque se fosse em 20 já tinha acontecido isso. Dizendo... colocando a culpa no ano, no número, naquele tempo, naquele período. Como se a responsabilidade de fazer acontecer não fosse nossa. É nossa sim. Eu quero te dizer, há expectativas nossas acerca desse ano. Sim, minhas, pessoais, familiares. Eu como pai, como marido, como profissional, como um trabalhador. Eu tenho expectativas sobre o meu ano, mas eu quero dizer... que eu pego essas expectativas e boto no bolso, porque as que importam são as que Deus tem sobre mim, as expectativas que Deus tem sobre mim, como marido, como filho, como profissional, como pai de família, como pastor, como servo de Deus. Eu sei que o Senhor tem expectativas sobre mim, eu sei que Ele tem sobre ti, e eu quero te dizer, você luta pelas suas expectativas? Sim, amanhã, 6 horas da manhã, os celulares começarão a despertar, hora de acordar, hora de trabalhar, e o trabalhador vai e toma seu banho, a trabalhadora vai, o estudante estuda, a dona de casa começa a sua luta, cada um vai para o seu dia, lutando para conquistar as coisas da terra. Eu quero te dizer, é preciso avançar para conquistar as coisas do céu, que são mais importantes, avançar para agradar. Senhor, será que nesse meu dia 4 de janeiro, que é amanhã, eu estou cumprindo as tuas expectativas? Eu anotei algumas coisas. O pastor Walter falou ali, eu fui anotando, está anotado. E a primeira página da minha agenda de 2021 está lá escrito, conselhos de Deus, orientações para que eu não desagrade ao Senhor em 21. E eu peço a você, e eu pergunto a você, você quer mesmo? Mas por que, Timóteo, que eu preciso avançar? Está tão bom aqui. Está bom assim não? Não já está bom não? Tá não. Você não precisa, você não deve avançar porque você quer. Você deve avançar porque é preciso. Deve avançar porque é urgente. Porque é uma questão de vida ou morte.
porque o mundo está aí tragando famílias, destruindo casamentos, destruindo relacionamentos de pais e filhos, destruindo a família. Então é preciso, não é avançar porque é um supérfluo, porque é a cereja do bolo. Avançar não é um acessório a mais. Avançar é questão de vida ou morte, é questão de querer mais de Deus e buscar o mais de Deus, de crescer e de permanecer vivo. É urgente, Jesus está voltando. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Está lá em Isaías 55. Por que se ele diz isso? Porque haverá um tempo em que não se poderá mais achar o Senhor. Ele diz lá, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Enquanto se pode clamar pelo seu nome, clame ao Senhor. Porque haverá um tempo que isso não será mais possível. Eu estou trabalhando e eu trabalho com pacientes em situações críticas, chamados de cuidados paliativos. Eu sei que esse tema ainda é um tabu para muitas pessoas, parece que é no senso comum é algo que você está fazendo só para pentear, para maquiar, mas na verdade não é. A ciência dos cuidados paliativos é uma grande área da medicina que está crescendo bastante. E eu vinha tratando de uma paciente nesses dias, periodicamente, pastor Walter, uma senhora que com uma doença grave, crônica, essa doença já vinha se arrastando por questão de 5 anos. 5 anos. E eu fazendo visitas periódicas, e a gente vai chegando, vai conversando, vai se apresentando, né, de máscara, de óculos, de gorro, de avental, muito antipático, não dá para expressar um sorriso, não dá para passar empatia no olhar, porque são muitos instrumentos, muitos acessórios, e há uma barreira, há um medo de quem chega, se traz Covid, se não traz. Então, esse tempo, para quem trabalha com pacientes, é um tempo de romper ainda mais barreiras. E eu perguntando ao Senhor, Senhor, como é que eu vou te levar para essas vidas tão carentes, com tanta coisa, com tantos apetrechos, com tantos medos. Medo meu de pegar, medo dela de eu levar, de tantas coisas, mas a glória do Senhor se manifesta na vida daquele que crê no seu nome, com máscara, sem máscara, com EPIs ou sem. O Senhor é o mesmo, a igreja do Senhor vem e ela é forte e fiel. E o fato é que essa paciente, eu comecei a conversar e a ter empatia com ela, e ela começou a brincar comigo, ela se comunica através de beijo. É o único som que ela ainda consegue exprimir, um beijo. Assim, ela não consegue assoviar, ela não consegue chamar, a voz dela é bem fraquinha. E quando ela dá um beijo, aí as pessoas olham para ela, né? É o som que ela consegue fazer. E eu ia saindo já nas últimas consultas, e ela começava a mandar beijo. Aí eu voltava, aí ela queria dizer mais alguma coisa. Aí eu saindo, ela mandava mais beijo. E eu voltava, e aí começamos a conversar. E aí teve uma penúltima consulta que eu tive com ela. Já não foi mais o beijo dela que me trouxe de volta para o quarto. Foi quando eu ia saindo, tinha terminado tudo, passado o remédio, já tinha examinado, tinha evoluído, já tinha feito toda a técnica da medicina naquele lugar. E eu estava me sentindo com missão cumprida. O que eu fiz está feito, mas quando eu fui saindo, o Senhor disse, volta. Volta, porque é urgente, volta, porque Jesus está voltando, volta. Porque buscar o Senhor enquanto se pode achar, volta. E eu voltei, e ela olhou para mim, e ela não tinha mandado beijo daquela vez, e ela voltou e olhou para mim, e eu olhei para ela, e eu disse, Jesus te ama. E eu já sabia que a religião dela não confessava Jesus como seu Salvador, e eu disse, Jesus te ama. E ela olhou para mim e ficou sem entender, e eu disse, eu quero dizer para a senhora que é tempo de aceitar Jesus. Jesus é o nosso Rei, Jesus é o nosso Salvador. E aí não tinha mais o que dizer, a família chegando, eu anotei o canal do YouTube da igreja num papel e disse, olha, assista esse canal. Vá em frente, aqui tem homens e mulheres de Deus que têm dedicado a sua vida ao Senhor. Escute. Como diz o pastor Walter, né? Primo Francisco, ele gosta de brincar com o pastor Walter. Escute. E aí, na outra visita, ela estava estável. Não é que ela estava bem, ela estava como sempre esteve. Não havia, tecnicamente, nenhum mal a mais sobre ela. Nenhuma alteração grande. E na última consulta, eu fui saindo, aí o beijo veio, o beijo. Aí ela, com a voz bem fraquinha, disse para mim, ora por mim. Eu não sei que pregações ela assistiu naquele intervalo entre a consulta e outra. Mas eu sei que
aquela palavra que ela ouviu, aquelas palavras gerou no coração dela um desejo de oração, de mais de Deus. E eu disse, olha, eu vou orar pela senhora, mas eu não vou fazer qualquer oração. Eu não vou orar só para que a senhora fique boa. Eu não vou só orar para que Deus lhe abençoe nem guarde a sua casa. Eu vou orar pela salvação da sua alma. Eu vou orar para que a senhora encontre um lugar no céu eterno ao lado de Jesus. E essa oração só pode ser feita a partir do momento em que a senhora autorizar e dizer assim, eu quero. Quando a senhora disser, eu quero, aí o mundo espiritual vai se mover em seu favor. Se a senhora não disser, não adianta orar. Porque a oração que eu fizer aqui não vai encontrar uma terra fértil no seu coração, mas se a senhora disser, eu quero, ela começou a chorar e disse, eu quero. Meus irmãos, um ambiente de glória invadiu aquele quarto. E estava eu, ela e a cuidadora, a técnica de enfermagem, e nós começamos a orar e ali já foi embora o médico, o carimbo caiu no chão, porque ali já estava a glória de Deus, a vida da cuidadora, que chorava eu, que chorava ela, que chorava, um ambiente de glória naquele lugar. E eu juro a vocês, eu digo assim com a minha palavra, que não havia piora técnica na vida dela. Mas o fato é que, uma semana depois, eu recebi um WhatsApp dizendo do falecimento daquela mulher. Faleceu. Não acordou, faleceu. Mas eu sei que ela está ao lado de Jesus na glória. Eu tenho a plena convicção de que eu encontrarei aquela mulher no céu. Eu tenho a plena convicção. Timóteo, mas o que te faz crer nisso é a palavra, que o tempo urge, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Não é um acessório, não é uma luz de LED no farol do carro, não é um banco de couro, não é um acessório, não é um quadro numa parede de uma casa, não é questão de vida ou morte. Jesus está voltando, o tempo urge, avança nova vida pelo reino e pelo rei, avança, avança. Alguém pode perguntar, que prêmio é esse, Ricardo? Não é? A gente trabalha na terra por prêmios. E as empresas, tem um ranking das empresas, melhores empresas para se trabalhar, em inglês, eu não sei. The best work, great place to work. Tem um ranking anual. E aí as empresas que são great place to work, que são as melhores empresas de trabalhar, são aquelas que premiam, que valorizam os seus, não é funcionários, são os seus colaboradores. Não chama mais nem de funcionário, né? Trabalhador, seu colaborador. E elas trabalham por prêmios, e elas premiam as boas iniciativas, elas premiam aqueles que saem da sua caixinha e começam a olhar para a empresa, a fazer outras funções, a ter iniciativas, eles premiam isso. E aí Paulo olha para a gente e diz, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Pastor Walter, que prêmio é esse? Sabe que prêmio é esse? É o prêmio de ver uma vida que caminhava para a perdição na tristeza depressiva da alma e que teve a sua rota transformada para o céu, para a verdade, para o caminho, para a vida. Esse é o prêmio do servo, do pastor, do crente, qualquer aquele que se chama pelo nome de Jesus. Esse é o prêmio. Você quer? Você quer viver sobre esses prêmios? Não o prêmio da terra, não é o prêmio como recompensa, como algo assim mesquinho, material e carnal. Vamos para frente, senão não termina hoje. Como? Quem quer? Aí Paulo diz, como é que você consegue isso? Eu tenho certeza que você quer. Se você ainda está aí, porque você quer. Se você está aqui ainda, porque quer. Como? Aí ele diz, esquecendo e prosseguindo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que diante de mim estão. Prosseguindo, avançando, adiante e esquecendo. Esquecendo e avançando. E aqui há duas interpretações principais para essa expressão do apóstolo Paulo. A primeira é sobre as coisas da terra. Esquecendo-me das coisas da terra e prosseguindo para as coisas que são eternas. Se há uma lição que 2020 nos deixou, esse ano que passou nos deixou, é que as coisas da terra são extremamente frágeis. Não são confiáveis. Um vírus milimétrico, na ponta de uma agulha, cabe sabe quantos coronavírus? Na ponta de uma agulha, cabem 200 milhões de coronavírus. Na ponta de uma agulha, 200 milhões. Esse vírus invisível foi capaz de adiar as Olimpíadas, de parar a economia, de abalar o comércio, abalar economias mundiais,
levar muitas vidas, causou muitas mortes, mexeu com o sistema de saúde, sistemas de saúde sólidos, aqueles que você ia para as aulas de mestrado de saúde pública e você batia palma, o sistema de saúde de países assim, muito bem estruturados, se ajoelharam diante de um vírus invisível. Grandes economias, grandes políticos, se ajoelharam, mostrando, ensinando como lição. Precisa aprender e não esquecer, porque daqui a pouco vem a vacina. E daqui a pouco aquilo vai virar só uma questão do passado e a vida das pessoas volta totalmente ao normal e as lições que foram ensinadas não são mais aprendidas, mas são esquecidas e de repente a humanidade volta para os mesmos erros. Nós não podemos deixar passar, precisamos nos lembrar dessa lição. As coisas da terra são frágeis, não há nada firme na terra debaixo do sol. Como diz o sábio autor de Eclesiastes, ele compara a vida, ele separa a vida, pastor Walter, na vida debaixo do sol e na vida acima do sol. Ele coloca o sol como ponto de divisão entre o céu e a terra. Ele diz, tudo é vaidade debaixo do sol. Não tem nada bom, tudo acontece, vai, nasce, morre e se acaba debaixo do sol. Porque as coisas debaixo do sol, elas são realmente frágeis. Elas são mutáveis, elas não nos garantem nada, mas eu quero te dizer que é preciso esquecer, ou seja, deixar de lado essas coisas que para trás ficam, essas coisas da terra, a matéria, a carne, a vaidade, o orgulho, o dinheiro, porque há coisas eternas que aguardam aqueles que avançam. Há promessas, há ministérios, há vidas que se movem e curas que acontecerão, milagres de Deus, salvações, recuperações, transformações nas coisas do céu. Aquilo que a terra estremece e se acaba, né, no Salmo 46, e vem um grande terremoto e abala a terra e os montes se lançam no mar. Aí o salmista, né, salmista Davi, Salmo 46, diz, peraí, tem um rio que alegra a cidade de Deus. Ei, nova vida. Tem um rio, ei, nova vida. E o Senhor habita no meio dela. Ei, nova vida. Ele fala e a terra se estremece. Não é? Ele diz assim, ele quebra o arco e despedaça a flecha. Ele queima os carros de guerra no fogo. Aí o versículo 11, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, que tenho realizado maravilhas na terra. Então, aqui o apóstolo Paulo nos chama a avançar, deixando para trás as velhas coisas. Esse é o primeiro sentido. As coisas frágeis que parecem fortes, coisas que parecem ser muito sólidas, mas que são extremamente frágeis. Deixar isso em prol daquilo que parece frágil, porque é espiritual, mas é rocha inabalável, é fonte segura, é água boa, é pasto verdejante, é a palavra de Deus que se move, é o Espírito Santo de Deus que fala conosco, que nos faz, ao sair de um quarto, dizer volta, que nos faz mudar o pensamento, que fala conosco, que muda o nosso destino, muda o nosso corpo, o nosso movimento, pega o nosso tempo que estava destinado a algo e muda, agora é outro, e para a glória de Deus, avança nova vida. Avança para isso, avança para ouvir a Deus, avança para buscar mais dele. E como é que se avança? Esquecendo e prosseguindo. Esquecendo e prosseguindo. Segunda interpretação do esquecendo e prosseguindo. Esquecendo no sentido de deletar. Não é mais esquecendo de deixar de lado. Agora é esquecendo no sentido de deletar, de retirar da vida. Esquecendo o pecado para uma vida de santidade. Sabe por quê? Porque o mesmo apóstolo Paulo, em Hebreus 12, 1, provavelmente apóstolo Paulo, né? O autor de Hebreus, melhor dizendo, no capítulo 12, versículo 1, ele diz assim, na verdade ele não está no 12, 1, na verdade ele está continuando o 11, né? Essa maneira de divisão da Bíblia em capítulos e versículos é uma maneira nossa, didática, para que a gente não se perca em meio a tantas palavras. Mas quando o autor de Hebreus escreveu a carta aos Hebreus, ele escreveu uma carta
de alto a baixo, com introdução, desenvolvimento e saudações, seus argumentos. E aí ele vai continuando o capítulo dos heróis da fé, quando ele fala de Abraão, de Isaac, de Jacó, dos juízes, dos profetas, dos reis, dos grandes homens de Deus. E ele diz assim: e agora nós, capítulo 12, rodeados por tão grande nuvens de testemunha, o que nós faremos? Devemos sim nos desembaraçar daquilo que nos impede de prosseguir adiante. Esquecendo do embaraço, esquecendo do que nos prende, como avançar de pernas atadas, como avançar com correntes prendendo nossas pernas. Você quer avançar e o pecado te puxa, você quer avançar e o desejo da carne te segura, te amarra. Nessa noite é noite de libertação, é noite de proclamar o prosseguimento, o avanço da igreja sobre a terra e dizer: o pecado não tem mais lugar em nossas vidas. Nós podemos pecar por fragilidade, o pecado sem consciência, o pecado sem frequência, o pecado sem prisão, melhor dizendo, o pecado sem o vínculo com o inferno. Somos pecadores, mas o que eu estou falando é de pecados que têm amarrado os pés da igreja do Senhor ao longo do tempo. Isso precisa ser quebrado em 21, para que a gente possa avançar e prosseguir para o alvo de pés livres, andando livremente em direção ao autor e consumador da nossa fé. Deixando para trás e vivendo a santidade do Senhor. Deletar o impedimento. Agora parece um paradoxo, né? Porque ele fala, no versículo 16, andemos de acordo com o que já alcançamos. Aí no 13 ele diz, esqueça. Esqueça e prossiga. Aí no 16 ele diz, andemos no que já conquistamos. Parece que uma hora ele manda esquecer, outra hora ele manda lembrar. Mas aqui eu quero dizer que não existe contradição nesse texto. Não existe paradoxo. Esse texto é muito claro. Esse texto ele nos convida a uma cura da nossa memória. Esse texto ele nos convida ao esquecimento daquilo que é pé de Satanás na nossa história, naquilo que é memória do mal, naquilo que traz sobre nós sentimentos terríveis, que traz sobre nós à tona o pecado, o sentimento do pecado, traições, coisas que fizeram contra nós. E isso deve ser esquecido. Mas aquilo que deve ser lembrado, ele diz, andemos com o que já alcançamos. O que deve ser lembrado é que você deve olhar para trás, olhar para a porta e ver quão grande livramento o Senhor já realizou na minha vida, que grandes obras, quantos cultos, quantas palavras, quantas ministrações, quantas pregações que o Senhor derramou sobre a minha vida. Isso deve ser guardado, isso deve ser lembrado, isso deve ser colocado dentro dos nossos corações. Só que a gente faz justamente o contrário. A memória é corrompida pelo pecado. Ela esquece o que deve ser lembrado. E ela lembra justamente do que deve ser esquecido. Aquilo que deve ser esquecido, ela é uma bênção para lembrar, sabe? Ela diz assim, eu lembro, ele me disse isso, aquilo. Eu lembro daquele dia, o Ricardo estava com a camisa da cor tal, e ele foi grosseiro comigo, aquilo não tem perdão, ele lembra. Aí alguém pergunta assim, e qual foi a pregação de domingo? Aí a pessoa O tema do acampamento foi qual mesmo, hein? Rapaz, eu lembro que Deus falou comigo, mas o que foi mesmo que ele disse? Aí esqueceu. Aquilo que era precioso, aquilo que era a orientação da vida, aquilo que era a mudança de chave da vida, aquilo que era uma mudança sobrenatural foi esquecido. Mas a mágoa é lembrada. O sofrimento é lembrado, a tristeza é lembrada, a traição é lembrada. Não só lembrada, não é questão da amnésia, mas lembrada que eu digo o sentimento mal, o mau desejo, o que impede, o impedimento do crescimento. Aquilo que traz a depressão, que é definida na psiquiatria como o excesso de passado. A depressão é o excesso de passado, é o acúmulo de memórias ruins, que vão se acumulando e vão se renovando na cabeça do cidadão ou da cidadã. E aquilo vai trazendo o sentimento ruim, vai roubando a esperança. Aqui está a cura, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e prosseguindo adiante, avante em direção ao prêmio da soberana vocação,
ao Senhor Jesus Cristo. Sabe, é tempo da igreja do Senhor passar por uma cura na sua memória. Passar por uma cura. Lembrar das pregações, lembrar das palavras, lembrar das promessas, lembrar daquilo que Deus faz, lembrar dos testemunhos, lembrar das orações, lembrar das intercessões, lembrar dos compromissos feitos, lembrar dos pactos realizados, lembrar do que diz as Escrituras, e se esquecer das ofensas, se esquecer das mágoas, se esquecer das velhas coisas, se esquecer, deletar o pecado e prosseguir adiante, tendo a sua memória curada. Ora, o profeta Jeremias, ele estava diante de uma situação dessa. Ele viu o caos. O profeta Jeremias, ele foi o profeta que viu Israel sendo levado à Babilônia. Ele estava lá no coração de Judá, contemporâneo dos profetas Daniel, contemporâneo do profeta Ezequiel. Estava ali o profeta Jeremias vendo a desgraça, os frutos do pecado de Israel. Coisas terríveis. Sabe o que um profeta vê? O templo sendo saqueado, as portas queimadas do templo, os utensílios do templo de adoração a Deus sendo levado por um povo profano, nas mãos dos inimigos babilônios, um povo imoral, um povo sem ética espiritual, levando embora os instrumentos da adoração. Aí o profeta Jeremias pega a sua pena e começa a lamentar. Ou era ele ou era Baruque, eu não sei, seu escritor. Baruque, escreve aí que eu vou chorar. Aí fez o livro de Lamentações. Escreve aí que eu vou chorar. Aí chora. Chora no capítulo 1, aí você lê, meu Deus, quando é que esse sofrimento vai acabar? E você vai lendo, aí chora no capítulo 2. Aí ele vai chorando, lamentando, e Baruque escrevendo. Eu acho que até a pena estava chorando já. De tanta tristeza. Senhor, olha, o que foi que te aconteceu? Senhor, meu Deus, cadê teu povo? Senhor, meu Deus, a gente pecou. Senhor, meu Deus, você esqueceu de nós. Senhor, meu Deus, não tem mais jeito. E ele vai se lamentando, até que a caneta para, até que o Espírito chega, até que a vontade de Deus prevalece, até que a memória é curada, até que o Senhor vem sobre a mente do profeta, até que um canal se abre, até que uma palavra é pregada, até que o Espírito Santo toma a voz, toma a pena, toma a tinta, toma o coração e diz, olhando para essa situação terrível de Israel, eu decido trazer à memória aquilo que me traz esperança. As misericórdias do Senhor não têm fim, elas se renovam a cada manhã e são a causa de não sermos consumidos. Ele decidiu ter a sua memória curada. Ele tinha muitas memórias terríveis, de portas queimadas, memórias de muros caídos, memórias daquele povo imoral entrando no templo, mas ele dizia, eu decido trazer à minha memória o que me traz esperança. Você entende o que é isso? É uma cura em parceria, é uma decisão de Deus que já está feita, já está realizada. Agora o que basta somos nós aqui na terra abrirmos a nossa mente e dizermos, sim Senhor, eu quero essa cura, eu vou lutar por essa cura, eu vou lutar por essa palavra para ser cheio do teu Espírito. Para terminar a pregação de hoje, quem é o alvo dessa mensagem? Quem é o alvo dessa mensagem? Quem é o alvo do Avance de 2021? Quem é? Quem é o alvo do Avance? Avante, prossiga. A nuvem se move, vamos, desarruma as tendas provisórias, porque a nossa terra perfeita está logo ali. Avance, a nuvem se move. Vamos morar em casas que o Senhor preparou para nós, casas boas. Não, está chegando o tempo de acabar com as tendas, com o provisório, com o feito de maneira improvisada. Avante, nova vida. Quem é o alvo dessa pregação? São os pastores da igreja? Sim, também. São os ministros de louvor, os ministros de oração, os ministros da igreja, pequeno grupo? Também. Mas sabe quem é que é o alvo? É quem se faz o alvo dessa palavra. É quem diz assim, essa palavra é para mim. Eu recebo, eu quero, eu vou buscar, eu vou lutar. Porque o apóstolo Paulo diz, todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Aí você diz assim, mas eu não sou perfeito. Mas no começo ele também disse,
Não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição. Então ele também não é perfeito. O que ele está dizendo, todos nós que somos perfeitos, no sentido desse verbo, é todos nós que buscamos a perfeição, todos nós que buscamos ao Senhor, todos nós que buscamos a melhoria, todos nós que buscamos crescer, todos os que buscam, os que querem, são alvo dessa mensagem. Só que aí vem aqui o embaraço de Hebreus 12. Embaraços que impedem a igreja de avançar. Sabe, o primeiro embaraço que vai ser exterminado. E eu queria trazer a figura aqui nessa noite do anjo exterminador de embaraços. E esse anjo está aqui nessa noite. O anjo exterminador de embaraços. Hasta la vista, baby. O anjo, uma piada para quem nasceu na década de 80, hein? O anjo exterminador de embaraços. O primeiro, para a gente terminar, são 3 só, rapidinho. A baixa estima espiritual. Aquele que diz assim, o pastor lançou um tema, avança nova vida. Aí, eu não consigo. Dá não. Já tentei ser Tissalá, já tentei ser Berite, já tentei ser São Coração e nada. Só vem decaindo. Todo mal para acabou-se. A baixa estima espiritual. Alguém que está vivendo uma situação de caos espiritual ao seu redor, mas não se sente capaz de avançar, não se sente capaz de viver o melhor de Deus, não se sente capaz de melhorar na sua vida. Essa pessoa é simbolizada na Bíblia pela uma das pessoas, né? Um dos símbolos dessa mentalidade, a figura do juiz Gideão. Ele estava com muito medo, num tempo de caos, Midian oprimindo o povo de Israel. Na tribo, na casa de Gideão, havia altares a Baal, no terreno, no terraço da sua vila, do seu vilarejo. Numa pequena tribo de Israel haviam altares a Baal. Situação de caos. Qualquer animalzinho que passasse, a Bíblia diz que não sobrou nenhum jumento. Sabe o que é não sobrar mais jumento? Meus irmãos, o jumento é o último animal a ser roubado, o último. Hoje uma pesquisa que eu fiz aqui na Calcaia, estava se vendendo 2 jumentos por R$10, meu amigo. 2 jumentos por R$10. 4 jumentos por R$10. A promoção, hein? Se perguntar de novo é 6. 4... Robério, tá aí comigo. Quanto custa um jumento hoje, com a inflação aí? Mas a Bíblia diz que naquele tempo nenhum jumento sobrava. Veio o chat aí, Alana, para a gente dar a informação correta. Bota dar a fonte, aqui a gente fala e dá a fonte. Quem não gostava vai se entender com o Robério, lá no culto presencial, dia 16 de janeiro, às 18 horas. Caos. Mas quando alguém pensava em se levantar para libertar Israel dos midianitas, ora, Gideão não era o primeiro juiz. Já haviam tido outras libertações anteriores, mas ele ia pensar, eu não sou digno, não sou capaz, comigo não. Até que veio o anjo do Senhor, o anjo exterminador de embaraços, e disse, poderoso guerreiro de Israel, eu te ungi para libertar Israel de Midian. Esse 21, contra a tua baixa estima espiritual, tem o anjo do Senhor exterminando o embaraço e dizendo, você pode, em Cristo você pode todas as coisas, em Cristo não há caos que prevaleça contra Cristo, não há caos que prevaleça contra a palavra de Cristo, não há caos que prevaleça contra os dons do Espírito Santo, manuseados por um servo ou por uma serva de Deus. Não há caos que resista a um homem ou mulher que persevera em oração e se ajoelha diariamente e coloca a palavra e se posiciona e louva e age pelo Espírito com sabedoria no amor. Não há caos que resista. O anjo disse, eu te escolhi. Só que o anjo fala. O anjo está falando, a palavra fala, está escrito. Só que aí requer uma resposta do Gideão. Ei, Gideão, responde. Sabe o que foi que Gideão fez? Disse assim, espera só um pouquinho, eu vou te adorar. Espera só um pouquinho, eu vou preparar um banquete. Espera só um pouquinho, esse pouquinho de farinha que eu juntei aqui, escondido, eu vou fazer um pão para ti. Anjo, me espera porque eu creio. Anjo, me espera porque eu vou. Anjo, me espera porque eu te adoro nesse dia. Você entende isso? Só que às vezes a gente fica esperando as palavras proféticas mais lindas do mundo. Estão falando o preço do jumento aí, é de graça. Coitado do jumento.
Nem para roubar mais, de graça, primo Francisco. As pessoas ficam esperando a grande palavra profética, aquela pregação que o pregador vai se escambichar, vai ficar suado, assanhado, rouco, para dizer assim, vou pensar no seu caso. Né? Aquele grande revolução, vem Fernandinho, Ana Paula Valadão, não sei quem, Morada, não sei quem, aí a pessoa olha assim, pensar se eu vou ver isso aí. Sabe? Uma falta de postura, uma falta de resposta. Os grandes homens de Deus, eles tinham uma característica. Quando o Senhor falava, eles se quebrantavam. Quando João viu o trono, caiu como morto. Daniel viu o céu, caiu como morto. Eles não tinham vergonha, eles se jogavam, eles temiam, eles reverenciavam a palavra, eles se quebrantavam, mas nossa geração, ela perdeu o costume de reverenciar a palavra. A nossa geração reverencia homens e mulheres, artistas, grandes influencers digitais, youtubers, não sei o quê. Reverencia, bate palma, aplaude, se curva, se dobra. Mas a nossa geração precisa, em 21, avançar de volta à reverência, à palavra, ao poder, à Bíblia, ao Espírito Santo que fala, aquele que diz, aquele que ouve, aquele que declara, aquele que prega e diz, Senhor, fala porque o teu servo te ouve. Eu estou aqui, eis-me aqui. Isaías disse, envia-me a mim. Avança, Nova Vida, em direção ao resgate da reverência. Eu vou te adorar, Senhor. No meu coração tem um pão para ti. Na minha vida tem aqui um cozido, anjo do Senhor, porque eu creio nessa palavra. Eu creio que esse caos à minha volta está acontecendo, sim. Eu creio que Midian existe. Eu creio que os animais foram roubados. Eu creio. Mas eu creio mais que existe um chamado sobre mim. Existe uma palavra profética para mudar essa situação. Seja forte, anjo exterminador do embaraço. Sabe qual é o outro embaraço que impede de avançar? O peso do passado. O passado. O cara prega aqui, sabe? Vem, é você, sou eu, então vamos, prega. Pá, 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 pá. A pessoa pensa assim, não, é para mim não. Você não sabe meu passado. Você não sabe o que eu já vivi. Você não sabe de onde eu vim. Você não sabe o que eu já experimentei. Sabe, uma pessoa que figura muito bem isso na Bíblia é Jacó. Jacó, ele vinha em falsas identidades. Isso no Código Penal é colarinho branco, eu acho. Estelionato, né? Falsa ideologia como é? Falsidade ideológica. O pai dele pergunta para ele, quem é você, Jacó? Aí ele diz, eu sou Esaú, me abençoa. Bota o pelo, bota o cheiro do bicho, engana, muda a voz, o pai já cego, falsidade ideológica. O enganador. Quem é você? Sou Esaú. Recebe a bênção. Quando o irmão descobre o que ele fez, a ameaça de morte, a mãe dele prepara lá uma bolsa e tudo e manda ele fugir para a terra do irmão dela, chamado Labão. Quando ele chega lá, está tendo uma crise lá, uma pequena crise, um negócio de uma tampa de um poço, e os animais querem beber água, o poço está tampado, ele dá um jeito, abre esse poço. E aí ele se apaixona por Raquel, filha do seu tio. E aí perguntam a ele, quem é você? De onde é que você vem? De onde tu é? De onde tu rai? Aí ele diz, eu sou parente de Labão. Porque já havia uma fama sobre o seu nome. Já havia um passado que o atormentava. E aí Jacó é passado na casca do alho. Jacó é humilhado pelo seu sogro. Jacó é enganado. Jacó é roubado. Jacó tem vários acordos descumpridos. Acordos que ele tinha feito, descumpre, muda. A ovelha é malhada, não é mais, agora é a branca. Ah, tá bom, é a branca, agora não é mais, é a malhada. E vai mudando, e vai humilhando, e vai desautorizando um pai de família. E aí eu imagino que durante aqueles 14 anos ali, ele vai sendo moído e ele entende que a vida dele só vai ser abençoada de novo quando ele alcançar o perdão do seu irmão.
E a expectativa na vida de Jacó, imagino eu, olhando para trás, né, com muita humildade histórica, eu imagino que era o seguinte: eu vou lá, peço perdão ao meu irmão, vivo em paz no meio da minha mulher e dos meus filhos, e pronto, tá bom. Vou negociar, vou plantar, vou dar comida para meus animais e vou morrer. Tá bom. E vida que segue. E se alguém dissesse assim, olhando para o olhar histórico, esse aí vai ser o pai das 12 tribos, quem acreditaria? Esse aí, que disse que era Esaú, depois que disse que era o parente de Labão, o enganador, esse vai ser o Israel. É dele que vai nascer as 12 tribos. Alguém diria isso? Olhando com o olhar histórico. Na hora do engano, alguém perguntasse, lá na hora do engano, um enganou, o outro foi enganado. Quem vai ser o servo de Deus? Alguém poderia dizer apressadamente: Esaú. Ele é o correto. Mas no meio do caminho, meu amigo Anderson, do perdão do seu irmão, havia um anjo exterminador de embaraços. No meio do caminho, Jacó passa toda a sua família, seus animais. Vamos ficar aqui, gente. Seus animais, sua família, passa tudo no Rio Jordão e volta. E aí chega o que chega para ti nessa noite: o anjo exterminador do passado. O anjo exterminador do embaraço. Se alguém perguntar assim: Jacó, você crê que você será o Israel, que você dará origem às 12 tribos, você crê que por você a glória do seu avô Abraão se revelará nessa terra, você crê que no ano 2020 o seu nome será pregado, 21, você crê que daqui até Jesus voltar, o seu nome será lembrado na terra com uma imagem positiva, ele poderia dizer: você não sabe o que eu já fiz de errado. Você não sabe o que eu fiz no verão passado. Mas na beira do rio, chega o anjo exterminador de passados. Esse anjo, essa palavra, o evangelho, e pergunta assim: qual é o sentido do anjo perguntar isso? Qual é o teu nome? Pela terceira vez. Primeira vez, quem é você? Sou Esaú. Segunda vez, quem é você? Sou filho de Labão, ou sobrinho de Labão. Terceira vez, quem é você? O anjo olha para ele e diz: diga, quem é? Será que o anjo não já sabia? Ora, mas é claro que o anjo sabia. É claro que aquele encontro estava marcado. É claro que havia um endereço certo. É claro que havia uma palavra certa. É claro que não estava solto aleatoriamente no jogo da vida. É claro que há um propósito na tua vida. É claro que há uma missão. É claro que há um chamado específico. É claro que o Senhor chega para ti nessa noite e pergunta: qual é o teu nome? E aí ele olha para o anjo e diz: meu nome é Jacó. Aí acabou-se. Acabou-se o passado, ele confessou: eu sou o Jacó. Eu sou o que enganou o irmão. Eu sou o que tem fugido pela terra. Eu sou quem fui humilhado pelo meu sogro. Eu sou o Jacó. Aí o anjo olha para ele e diz: mas não. Agora você é Israel, o príncipe do Senhor, porque o seu passado acabou aqui na beira desse rio. Daqui para diante você é o príncipe do Senhor. Daqui para diante uma memória positiva haverá sobre ti. Daqui por diante haverá sobre o teu nome nessa terra, o nome de uma nação forte e escolhida até os dias de hoje sobre a terra, a nação de Israel, por conta de uma resposta. O que foi que Jacó fez para receber esse milagre desse anjo? Sabe o que foi? Ele se arrependeu de verdade. Ele lutou com o anjo. Ele foi às últimas consequências. Ele lutou pela transformação. Se você quer avançar em 21, ei, você que está me ouvindo, deixa para trás do rio as velhas coisas. Assume a bronca. Assume diante de Deus. Para de esconder o que você fez de errado, mas não assume para a vergonha, não assume para a tristeza, assume para a cura, assume para o arrependimento, assume para não voltar mais atrás, assume para se desvencilhar de uma vez por todas, para ir avante e avance pelo reino e pelo rei. E por último, prometo, o último item do último tudo. O anjo exterminador do passado. Né? O anjo que exterminou a baixa estima, o anjo que exterminou o passado, e agora um outro anjo que aparece na Bíblia. Agora na vida do discípulo Pedro. Pedro andava com Jesus. Pedro era meio assim, intempestivo, precipitado.
Mas até então, nada demais. Era um dos mais próximos, era um dos mais, pelo menos, citados na Bíblia. Um dos poucos que escreveu depois epístolas. Mas andava com Jesus. Meio agoniado, aparentemente. E aí, o fato é que na última ceia, quando Jesus está terminando ali o seu ministério como homem na terra, Jesus diz, olha Pedro, você vai me trair. E aí Pedro, não, jamais te trairei, é impossível que isso aconteça. Bíblia na minha linguagem, tá? Algo assim ele disse. E aí, quando Jesus estava sendo julgado, que ele foi lá com João e entrou lá na casa dos sacerdotes, e Jesus começou a sofrer o seu martírio até a cruz, perguntaram a Pedro se ele conhecia Jesus. E ele disse, não sei quem é, não. Aí uma mulher disse, você fala como um galileu, você tem um jeito de galileu, você andava com ele. Ele, não, eu não conheço, se irritou. Eu imagino a vergonha que ele passou dentro dele, sabe? Por ter cometido aquele pecado, por ter andado 3 anos com o mestre, visto os milagres, ouvido as palavras, chorado com ele, se alegrado com ele, rido, brincado, almoçado, tomou café, jantou, viu o peixe se multiplicar, viu a água se acalmar, andou sobre as águas. E eu imagino aquele filme passando e na hora que o mestre mais precisou dele, ele disse, eu não te conheço, eu não conheço ele. E ele estava se sentindo uma carta fora do baralho. A gente viu essa cena. Sabe, muitas vezes nós pregamos, pastor, Tissalá, Berite, um só coração. Aí a pessoa escuta e diz assim, ó, eu não estou mais nisso não, não mereço. O pecado que há em mim não me coloca nesse time. Eu estou fora, eu não sou mais um de vocês. Eu não me sinto mais um de vocês. Eu não me sinto digno dessa palavra. Eu não me sinto digno de ser um de vocês. Eu imagino que o sentimento de Pedro era esse. Está fora, tanto que ele não estava com os discípulos. Tanto que quando houve a notícia da ressurreição de Cristo, ele não foi até o túmulo. Eles se sentiam excluídos. Não tinha mais jeito, não tem mais solução. Ele estava agora se sentindo excluído do jogo, excluído do ministério, excluído da vida com o Senhor. Mas aí o anjo exterminador do pecado aparece na vida dos discípulos e fala para João, olha, as mulheres, né, Maria Madalena, vão lá embalsamar Jesus. Quando chegam, a pedra está afastada e lá existe um anjo. O anjo de Gideão, o anjo de Jacó e agora o anjo do túmulo de Cristo. E ele olha para elas e diz, olha, diga aos meus discípulos e a Pedro, que eles devem ir a Galileia, porque ele já foi adiante de vocês e lá vocês vão encontrá-lo. Não está perdido, a vida tem jeito sim, Jesus aposta em você, buscai ao Senhor enquanto é tempo, Ele não te descartou do ministério, Ele não te descartou da igreja do Senhor, você não é digno de Jesus como nenhum de nós é, mas Ele por misericórdia nos abraça, nos aconchega nos seus braços e diz a Ele que eu conto com Ele, diga a Ele que vá para Galileia, porque eu quero falar com Ele, diga a Ele que busque ao Senhor, busque a palavra, porque eu conto com Ele. Busque. E o que foi que Pedro fez, meus irmãos? Essa é a hora da verdade. Essa é a hora da verdade. Essa palavra está sendo ouvida por muitos e será ouvida por mais depois. O que foi que Pedro fez? Ele foi. Quando ele recebeu o recado, ele foi. E lá na Galileia, lá estava Pedro. E quando Jesus apareceu com as suas marcas na mão, lá estava Pedro. E ele se arrependeu. O que o anjo disse, em outras palavras, ele disse assim, diga a Pedro que vai para Galileia. Em outras palavras, ele disse, diga a Pedro que eu perdoo. Diga a Pedro que eu ouvi o choro dele. Diga a Pedro que eu estou com ele. Diga a Pedro que eu não abandonei. Diga a Pedro que eu continuo apostando nele. Diga a Pedro que o lugar dele é com vocês. Diga a Pedro que ele não está amaldiçoado. Diga a Pedro que a vida tem jeito sim. Diga a Pedro que eu continuo com ele e ele comigo. Diga a Pedro. E aí depois diga a Pedro.
primeiro pastor da igreja, diga a Pedro, um grande líder do evangelho, diga a Pedro, autor de epístolas, um homem de Deus, se tornou referência na igreja primitiva. Sabe por quê? Porque avançou. Aí eu pergunto a você, e agora? E nós? O que a gente vai dizer diante dessa palavra? Esquecendo e avançando, desembaraçando. Isso é para quem pode, é para quem tem anos de evangelho. Jacó não tinha o menor currículo para ser Israel. Se pegasse o currículo de Jacó, o currículo de Esaú seria aprovado por qualquer RH da terra. Esse aqui foi enganado, ele merece. E o enganador, esse aqui é mentiroso, não merece confiança, está descartado. Bota o currículo dele aí na última gaveta, porque não tem jeito, né? Aí o anjo exterminador do passado aparece e muda a história. Mas porque ele foi, ele lutou, ele confessou o seu nome, ele lutou até o fim. Você entende que o que eu quis trazer para nós nessa noite, com todo amor a você, é que a palavra de Deus vem, que todo ano um novo lema é lançado, não é assim para uma nova moda, não, é uma direção, é uma luz que se acende, é um guia, é uma bússola que o Senhor entrega nas mãos da gente, é uma bússola. Mas eu quero te dizer também, além disso, que não basta só a bússola chegar, é preciso que a gente queira caminhar. É preciso que a gente queira sair do acampamento em que nós estamos e ir em direção ao lugar desconhecido. E tem altos e baixos, montes e vales, mas é preciso a disposição do cristão de caminhar. A palavra está aqui, a palavra é dada, é o maior best-seller da história da humanidade, é o livro mais vendido da história de todos os livros, de toda a história. Mas eu te pergunto, por quê que as pessoas não têm vivido o evangelho? Por que não há sinais patentes de Cristo na sociedade como um todo? Por que o mal tem avançado contra o bem? Por quê? Porque as pessoas têm recebido a bússola, mas não têm se disposto a caminhar sobre ela. As pessoas recebem um mapa, mas não estão se dispondo a desbravar o mapa, a se orientar pelo mapa. Você entende? O Senhor te chama para avançar nesse ano.